Falar aí, fazer uma breve apresentação rápida aí, né, do que foi o que é o Fabric, né, que lançado pela Microsoft no semana passada, né, lá no Microsoft Build, né. Então, é a junção aí do Data Factory, que é a parte de ETL, né, extração, tratamento, transformação de dados, carga de dados, junto com essa parte aqui, essas quatro caixinhas aqui, é o Synapses, né? O Synapse Analytics, e junto com o Power BI, que a galera já conhece. Né? Então, do Synapses, né? Veio a parte de data, de engenharia de dados, né? Ou seja, para obter big data, aí, né? Grandes volumes de dados, né? Rodando Spark por trás. Data Warehouse também, o Data Warehouse e o Lake House também, né? Então, aqui é tanto Data Warehouse quanto Data Lake também, tá? E a parte de ciência de dados também, né? Modelos de machine learning também estão lá, e ferramentas para análise em tempo real, né? Real-time Analytics, streaming, IoT, né? Então, tudo isso, né? E tudo isso aí está sustentado por um OneLake, né? Assim como existe o OneDrive, né? Tem o OneLake agora, né? Então, tudo em um único lake, né? Em uma única base aí, né? E, claro, um SaaS, um Software as a Service, né? Assim como o Power BI serviço, né? Então, falar logo aqui começar falando do OneLake, né? O que é esse OneLake, né? OneLake é um data lake, né? Lógico, único, unificado e lógico para toda a organização, né? Ó, similar ao OneDrive, né? Assim como o OneDrive, o OneLake vem automaticamente com todos os locatários do Fabric e foi projetado para ser o único lugar para todos os seus dados de análise, né? Então, ele já vem, né? Já está lá o OneLake, né? Antes do OneLake era mais fácil para os clientes criar vários lagos para diferentes grupos de negócio, em vez de colaborar em um único lago, né? Então a ideia do OneLake é essa, né? Tudo ali, né? Em um único lago de dados, né? Mesmo com a sobrecarga extrajudicial dos recursos, o OneLake se concentra em remover esses desafios, melhorando a colaboração. Cada locatário tem exatamente um OneLake, né? Então cada tenant, né, do Power BI, por exemplo, cada locatário já está lá, né? Por trás ali já está o OneLake lá, né? Nunca pode haver mais de um. É sempre um, né? Se você tem o Fabric, nunca pode haver zero, né? Então tá lá, tá incluso já no Fabric, né? O OneLake é provisionado automaticamente com cada locatário do Fabric sem recursos extras para configurar ou gerenciar. Então é automático, né? Tá aqui, né? Então tem aí o Data Warehouse, Data Lake, base de database KQL, dataset do Power BI, né? Ou qualquer outra armazenagem também. Tudo aí está no OneLake, né? Tudo está no OneLake, tá? Então, o Data Warehouse, Data Lake, então, no Workspaces, ó. Então, ele suporta aí o Workspace, né? Tudo que está no Workspace, tanto o Workspace A, B ou qualquer Workspace, ele vai estar lá no OneLake, tá? Os warehouses, o Lake House, tá? Tudo gerenciamento único e governança, lá no OneLake, de forma automática. Tá, o OneLake está aberto a todos os níveis, né? Criado com base no Azure Data Lake Storage Gen 2, ó, foi criado com base lá no Azure Data Lake Storage geração 2. O OneLake pode dar suporte a qualquer tipo de arquivo estruturado e não estruturado, né? Então, no caso de ser estruturado, é o caso de Data Warehouse. E o caso de ser não estruturado é o Lake House. O Lake House também suporta, então, dados não estruturados. Todos os itens de dados do Fabric, como Data Warehouse e Lake House, armazenam seus dados automaticamente no OneLake. Então, tá no Warehouse, tá no Lake House, tá no OneLake, né? Automaticamente, de forma transparente, isso já está lá no OneLake, né? No formato Parquet Delta. Tá nesse formato aí. Isso significa que quando um engenheiro de dados carrega dados em um Lake House, por exemplo, usando Spark, e um desenvolvedor de SQL em um Data Warehouse totalmente transacional usa o TSQL para carregar os dados, todos eles estão contribuindo para criar o mesmo Data Lake. Por trás ali, tudo é o OneLake. Né? Todos os dados tabulares são armazenados no OneLake, no formato Parquet Delta. Beleza? Né? Tá aí, né? Então, aqui o Data Warehouse, o cara usa SQL, e já na engenharia de dados, o cara por trás usa Cluster Spark, né? Não importa, né? Tudo isso, né? Cai aí no Lake House ou no Warehouse,
é o OneLake que está ali por trás, tá? Beleza. Outro componente é o Data Factory. É o componente de ETL, tá? Então, só voltar para essa figura aqui, ó. Tá? Então, a gente falou aqui do OneLake, né? Que isso tudo cai lá, tudo desemboca no OneLake. E o primeiro componente aqui é o Data Factory. Vou falar sobre ele aqui agora, de uma visão geral, né? Então, ele é o componente de integração de dados, né? A ferramenta de ETL do Fabric, né? Extração, transformação e carga de dados, né? Ele é composto pelo Data Flow, geração 2, e pelo Data Pipeline. O Data Flow é um velho conhecido, né? O Data Flow geração 2 é um velho conhecido, né? Que é o quê? Aqui é o nada mais, nada menos do que o Power Query, né? Na nuvem, né? Só que aqui é o geração 2, né? Ele está aprimorado, tá? Então é o Power Query na nuvem aprimorado e o Data Pipeline. E aí, duas ferramentas. Então, duas ferramentas compõem o Data Factory. Dataflow Gen 2, que é o Power Query na nuvem, né? E esse Data Pipeline, né? Qual a diferença, né? Ó, sem código, né? É um code free, né? É livre de código. É uma ferramenta de ETL livre de código e na nuvem como um serviço, né? Então ele faz a ingestão, né? Controle de fluxo pelo pipeline, né? Então aqui é o Data Pipeline faz esse controle de fluxo, né? Projete pipeline livre de código, né? Gere pipeline via SDK, use construções workflows, loop, branch, execuções condicionais, variáveis, parâmetros, né? Então tudo isso faz lá no Data Pipeline. O Data Flow, que é o Power Query na nuvem, faz o agendamento de carga, né? Todo o agendamento e faz também o monitoramento. Beleza? Tá? Então, a diferença entre o Dataflow, né, entre o pipeline de dados e o Dataflow, né? O Dataflow é o Power Query e o pipeline, a gente vai fazer isso na prática, já, tá? Vai fazer um pipelinezinho, né? O pipeline, ele faz fluxos, né, em caixinhas aqui, né? O nome está dizendo, né? Pipeline, né? Então, ele faz fluxos e com condicionantes, tá? E loop e condicionantes, beleza? E tudo de forma também com agendamento, tá? E o Power Query, o Dataflow é o Power Query, né? Que você já conhece, né? A parte de engenharia de dados foi feita para coletar e processar grandes volumes de dados, né? Para Big Data. Lá tem o Lakehouse, né? Que é uma forma de armazenamento também que suporta dados estruturados e dados não estruturados, né? Por exemplo, arquivos, né? Notebooks, né? Podem rodar scripts em Python, R, Scala, né? Job, né? Spark, né? E aqui está também o Data Pipeline, né? Que é lá do Data Factory, né? E sobre o Lakehouse agora, né? Sobre esse cara aqui, né? O Lakehouse. Lakehouse são arquiteturas de dados que permitem que as organizações armazenem e gerenciem dados estruturados e não estruturados. Então, a diferença do Lakehouse para o Warehouse, né? É que no Lakehouse ele permite também dados não estruturados em um único local, né? Um OneLake, né? Usando várias ferramentas de estruturas para processar e analisar esses dados. Eles podem incluir consultas e análises baseadas em SQL, bem como Machine Learning e outras técnicas avançadas de análise. Notebooks, né? São os notebooks, um ambiente de computação interativo que permite que os usuários criem e compartilhem documentos que contêm código, scripts, né? Dinâmico, equações, visualizações de texto narrativo. Eles permitem que os usuários escrevam e executem código, ou seja, programação, né? Programem em várias linguagens, Python, R e Scala, né? Então, você pode entrar com código Python, R ou Scala, né? E são usados para ingestão de dados, preparação, análise e outras tarefas relacionadas a dados. Spark. Spark é um conjunto de instruções que definem como executar um trabalho em um cluster Spark, né? Então, é para processamento de grandes volumes de dados, né? Ele inclui informações como as fontes de dados de entrada e saída, transformações e configurações do aplicativo Spark, definição do trabalho do Spark permite que você envie trabalho de lote ou streaming. Streaming é o real-time, né? Para o cluster Spark, né? Aplica uma lógica de transformação diferente aos dados hospedados em seu Lakehouse, juntamente com muitas outras coisas. E o famoso Data Warehouse, né?
Por meio de experiência de sites, fácil de usar, que é totalmente integrada ao Power BI para facilitar a análise e os relatórios. O Warehouse converge o mundo dos data lakes e warehouse com o objetivo de simplificar bastante o investimento das organizações em seu acervo de análise. As cargas de trabalho de um warehouse se beneficiam dos recursos avançados do mecanismo de SQL em um formato de dados aberto, permitindo que os clientes se concentrem na preparação, análise e relatório de dados em uma única cópia de seus dados armazenados no OneLake, claro, né? Então, a diferença do warehouse para o lakehouse, né, é que o lakehouse também suporta dados não estruturados, né? E o warehouse é efetivamente para dados estruturados, né? Tem também a parte de data science, né? Modelagem, né? Experimentos, notebooks, tá? Então, você faz todo o fluxo lá, né, de processo de ciência de dados, né? Com a ideação, né, e a formulação do problema, descobrimento e o pré-processamento dos dados, o experimento e o modelo, né, de machine learning que você vai aplicar, o enriquecimento e a operacionalização e, por fim, os insights, né, por meio dos modelos de aprendizado de máquina. Ainda tem o Real Time Analytics, né? É uma plataforma de análise de Big Data, né? Então, aí para grandes volumes de dados, totalmente gerenciada, otimizada para streaming, né? Streaming é isso, é o Real Time, né? E dados de série temporal. Ele utiliza uma linguagem de consulta e um mecanismo com desempenho excepcional para pesquisar dados estruturados, semi-estruturados e também não estruturados. Então, o Real Time Analytics é totalmente integrado a todo o conjunto de produtos do Fabric, tanto para carregamento de dados, transformação de dados, quanto cenários avançados de visualização, né? Então, realmente é a solução completa aí, né? E quando usar o real-time, né? Precisa de alta atualização na ingestão dos dados, né? Então, precisa de uma atualização em tempo real. Quer transformar dados de streaming? Tem um serviço que precisa acessar dados com baixa latência. Pesquisar ou acessar dados em formatos diferentes, com dados estruturados, dados semi-estruturados, né? JSON, né? XML, ou dados ainda não estruturados, né? Por exemplo, texto livre. Capacidade de consultar grandes quantidades de dados também se aplica, né? Tem um componente, meus dados têm um componente de tempo que pode se beneficiar da estrutura do banco de dados com otimização de série temporal e a capacidade de criar consultas ad hoc em qualquer campo ou linha sem otimização prévia.